O Inventores de Memórias é um programa que busca pessoas que se dedicam a resgatar e deixar bem vivas as memórias dos seus territórios. Eu sou a Gisele Rocha, uma colecionadora de memórias, e vou conduzir a gente nessa viagem durante 6 encontros. No episódio de hoje eu converso com o Marcelo Belfort e com o Francisco Valdean, moradores do bairro da Maré, no Rio de Janeiro. Marcelo é historiador, professor, atualmente é diretor do Colégio Estadual João Borges de Moraes, na Maré, e é um participante da luta histórica da região. Foi, entre outras coisas, um dos criadores do cursinho pré-vestibular, o CPV, responsável pela entrada de mais de 1.000 jovens nas universidades. Valdean, fotógrafo, é um desses jovens que frequentaram o CPV. Ele é professor da rede pública, mestre em ciências sociais, doutorando em artes e criador do Museu da Imagem Itinerante da Maré, o MIM. 2 agentes de transformação que nos trazem hoje suas visões dessa história. Quem é o Marcelo? Essa construção ela é um processo. É um processo que foi se revelando para o próprio Marcelo. Né? Primeiro, eu me descobri feio, pobre, favelado e cheio de muita vergonha por isso. Né? Quando eu comecei a frequentar a Escola Bahia, que foi a primeira escola que eu estudei, que fica na Maré, onde o Valdean hoje é professor, correto, Valdean? Só que à noite. Depois o Rui Barbosa, depois o Mendes de Moraes, todas as escolas públicas, né? Formação do primeiro ensino fundamental e ensino médio. E Deus sabe por quê, né? Mas com certeza, com muito esforço coletivo de minha família, eu fui parar no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o IFIX, no Largo de São Francisco. Mas eu fiz um grande resumão. Né? Como é que eu fui parar na Nova Holanda? Eu fui parar na Nova Holanda com 4 anos de idade. Em 1969, depois que o governo, por causa dessa especulação imobiliária que você mencionou, Gisele, botou fogo no barraco dos recalcitrantes. Nós resistimos. É disso que eu sinto mais orgulho. Dessa capacidade de resistir, de se reinventar, de se ressignificar para resistir. E nessa perspectiva eu vejo o trabalho do Valdean. Eu acho bem bacana isso. Em 1969, eu me vi com 4 anos de idade morando na Nova Holanda em condições muito precárias. Muito precárias. Porque a rede social que nos sustentava permaneceu no Leblon. Então, a minha mãe trabalhava no Clube Naval como cozinheira, e quando voltava do Clube Naval, e para chegar lá não tinha ônibus como tem hoje, então era uma coisa bem difícil, existiam lotações, né? E como cozinheira, ela trabalhava no Clube Naval e depois ela chegava em casa, cuidava da gente, e depois ia fazer faxina em casas de madames ou então na Varig, quando havia a oportunidade. Enfim, a minha mãe trabalhou muito para sustentar os 5 filhos, porque o meu pai não trabalhava. O meu pai normalmente praticava pequenos furtos e ou ele estava fazendo o que a gente chama de ganho, era assim, essa que era a expressão na favela na época, ou ele estava preso. Né? Então, nós fomos criados basicamente nessas condições. E quando a gente... Escola era muito difícil, porque não havia vaga para todos. Você deve lembrar que houve uma reforma, quer dizer, você não deve lembrar, me perdoa, é força do hábito. Mas em 73 houve uma reforma no ensino, ampliando o número de vagas para a população mais pobre. Foi quando o ensino perdeu a sua qualidade, sobretudo. E, a partir daí, houve uma maior oferta de vagas para a população pobre. Mas, ainda assim, havia muito pouco. E para os pais conseguirem que os filhos estudassem, tinha que dormir na fila, na porta da escola. E a minha mãe, como não podia fazer isso, pagava as pessoas para fazerem. Assim, ela conseguiu matricular 3 filhos numa escola e 2 filhos numa outra.
E a gente foi construindo uma relação de sociabilização com o território, por conta disso, construindo a nossa própria identidade a partir da ausência, como diz o Jailson na obra. Jailson é um militante do movimento social na Maré desde o início com a gente, né? Marido da Eliane, que está com a gente também desde o início, desde a adolescência, e acabou se especializando nesse processo. E, dentre as obras que ele fez alguns trabalhos interessantes. Uma delas é Por que uns e não outros, para explicar a trajetória dessas pessoas recalcitrantes, desses favelados que insistiam em entrar na faculdade, quando na faculdade não era para todos, né? Que a mídia, à época, chamou de os doutores da favela, né? E o Jailson acabou escrevendo um livro chamado Alegria e Dor na Cidade, em que ele mostra que o que acontece nesse processo é reconhecer a favela pela ausência, pelo que ela não tem, e não por suas potencialidades. É um trabalho muito interessante, porque quando a gente muda o enfoque, quando a gente começa a ver enquanto potencialidade, a gente descobre que não há razão para ter vergonha, mas para sentir orgulho. Mas essa transição não é uma coisa fácil. Eu morria de vergonha de ser eu só não era preto, mas sou descendente de escravos, tá ok? O meu sobrenome Belfort tem origem com a minha ancestralidade escrava. Meu escravo meu tataravô era escravo de ganho. Era necessário construir uma identidade para poder lidar com isso, uma identidade fundamentada na ausência. Então, a primeira coisa que eu negava era morar na favela. E a segunda coisa que eu fiz foi construir uma identidade baseada em elementos que não tinham valor monetário, né? Então, eu me especializei em música, teatro, poesia, né? E me tornei uma figura excêntrica. E assim eu passei a construir uma relação com o meio. Nós tínhamos um grupo de música e teatro chamado Os Pássaros Azuis, criamos no Rui Barbosa. Mas, enfim, o fato é que, a partir de 79, quando o governo federal, ainda durante a ditadura militar, sob a tutela de João Figueiredo, decide retomar um projeto de Chagas Freitas, que foi começado no início dos anos 70, que era a construção da linha vermelha, para desafogar a Avenida Brasil, nós vivemos de novo o fantasma da remoção. As 6 favelas nucleares da Maré seriam removidas para a Zona Oeste. A gente, então, descobre que, se a gente não se organizar e lutar, nós seremos removidos novamente. Nessa mesma época, a gente tem um processo de distensão política, né, que a gente chama de reabertura política, né, com João Figueiredo, e você tem, então, uma possibilidade maior de profissionais liberais atuarem em lugares como as favelas. E, ao mesmo tempo, a gente tem a teologia da libertação atuando nos grupos de jovens na igreja. Então, nós temos 2 núcleos que desenvolvem uma relação crítica com a sociedade e constrói com a população favelada o conceito de cidadania. Então, nós passamos a reivindicar o direito à cidadania. Nós participamos do Encontro Popular de Saúde, Encontro Popular pela Educação, para construir teses para a Constituinte de 88. Como eu disse, é bem jurássico, é bem jurássico. Mas nós fizemos isso, nós construímos movimentos populares liderados pela FAFERJ, que é a Federação de Favelas, e FAMERJ, que é a Federação de Bairros, e nos organizamos para nos defender em relação à nossa representação na Constituição Federal, mas, sobretudo, defender o nosso território. E aí a gente rompe com a dicotomia que existia entre as 6 favelas. A nossa identidade se construía pela alteridade, pela negação do outro. Essa alteridade, essa negação do outro, passa a ser desconstruída e, através de um jornalzinho rodado em mimeógrafo,
editado por um militante do Parque União, chamado João, na verdade, João Francisco, a gente constrói o conceito de maré. E aí eu, que até então me negava enquanto identidade, enquanto favelado, né, que recusava a palafita enquanto estratégia de sobrevivência de moradia, passo a reconhecer nesse espaço, nesse conceito, a minha identidade e a razão de minha resistência. Nós passamos a lutar pelo direito de ser cidadão. Nós passamos a lutar por saneamento básico, moradia, passamos a lutar por saúde, por educação, e o eixo, a cultura, né? E o eixo que nos mobiliza agora é segurança. E agora, com a pandemia, direito à vida. Porque até isso estão nos tolhindo, estão nos roubando, né? A nossa resistência hoje é pelo direito à vida, né? Nós não somos números, nós não somos coisas, nós não somos máquinas produtivas, nós somos seres humanos e queremos ser respeitados. Não há um protocolo de segurança que garanta à população trabalhadora que ela não seja infectada pelo coronavírus e que o percentual de pessoas dessa população morra. E segundo reportagem produzida aqui no Rio de Janeiro, no mês de agosto, 3 vezes mais pessoas estão morrendo e pegando a doença nas regiões de periferia e favelas do que nas regiões privilegiadas do Rio de Janeiro. Então, essa luta, essa resistência, ela começa lá em 79, com o Grupo das Mulheres, organizada por 3 profissionais liberais, e continua passando pela nossa tomada da Associação de Moradores, que existia, criada pela Fundação Leão 13, nós a tomamos a Associação de Moradores, construímos um projeto de sociedade a partir de uma relação democrática direta com a Associação de Moradores. Nós fazíamos assembleia com 3.000 pessoas na Escola Nova Holanda. Nós fizemos assembleias de ruas em todas as ruas da Nova Holanda, e a nossa tese era: nós temos direito a um CEP, porque nós temos direito ao endereço, porque as nossas cartas não chegavam até nós, só iam até a Associação de Moradores. Então, essa luta é uma luta muito antiga. E logo a gente percebeu, né, uma série de processos acontecendo aí, inclusive o processo do neoliberalismo assolando a divisão internacional do trabalho, com Thatcher e Reagan, com a imposição do Estado mínimo e com a construção do chamado terceiro setor, ou seja, a saúde, educação, habitação e tudo mais deixa de ser um direito e passa a ser um produto no mercado. E as ONGs passam a disputar entre si os recursos disponíveis para oferecer esse produto no mercado. Isso dá uma tremenda discussão nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 e continua a dar. Na Maré, nós temos cisões seríssimas, né? Fissuras graves do movimento popular por causa disso. Fato, nós, então, nos engajamos na perspectiva da constituição de organizações civis para continuar essa luta. Nesse processo, a gente não só consegue entrar na universidade, mas consegue criar oportunidade para que outras pessoas entrem na universidade. O Valdean e muitos outros professores hoje da escola, do Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes, são ex-alunos desse pré-vestibular que nós criamos na Maré, né? Nós, graças a Deus, temos muitos egressos desse pré-vestibular exercendo a profissão como professor, mas, sobretudo, como agente de transformação social. E está aí o Valdean para provar isso, é fantástico. E a gente vem atuando desta maneira desde então.
Então, é significativo. Quem é o Marcelo? O Marcelo antes era um menino que morava na favela e que aceitava a tese de que a favela é o lugar da negação. A favela é o lugar do não estar. O Marcelo hoje é um consciente do seu papel social, da sua identidade sócio-histórica e comprometido com a utopia da transformação da sociedade numa perspectiva humanista. É assim que eu atuo como profissional, é assim que eu atuo como sujeito humano, é assim que eu atuo como pai e esposo. Não são diferentes identidades e todas elas são fundamentais para mim. Só para concluir, qual é o papel da memória nesse processo? Nós reconhecemos que sem a memória não há identidade. E sem identidade não há a possibilidade de você se colocar na sociedade e lutar por seus direitos. Por isso que, nesse processo de construção dessas organizações civis, nós sempre tivemos uma instituição comprometida com o processo de resgate da identidade. Na antiga instituição do qual nós fizemos parte, que era o CIASM, nós tínhamos a Rede de Memória da Maré, que é um trabalho fantástico, que é o Museu da Maré. Na atual instituição do qual nós fazemos parte, que é a Redes da Maré, nós temos o NUMIM, que é o Núcleo de Memória e Identidade da Maré. E aqueles livros que eu apresentei para você é justamente produto desse trabalho. A identidade é fundamental. E para que haja identidade, é fundamental a memória. Entendendo que a memória é uma construção que vai na contramão do tempo. É uma construção do presente para o passado. Então, por isso a gente precisa ter esse senso crítico em relação à memória como fonte. Foi o que eu falei para você anteriormente. A memória é ressignificada em função daquele que a reivindica. Então, a gente precisa usar, e eu sou historiador, formado no materialismo dialético, é fundamental que a gente faça crítica à fonte, reconhecendo que o protagonista que constrói aquela fonte, constrói como um sujeito que pretende alcançar um fim. E isso precisa ser tão bem entendido quanto aquilo que ele está resgatando enquanto memória. Ponto. Quem é o Valdean? Assim, eu acho que eu sou fruto de uma travessia, né? Uma travessia. Os meus primeiros dias de vida se iniciam num pequeno povoado no Nordeste, num povoado chamado Cachoeira Grande. Vivi na Cachoeira Grande até os 14 anos, 14 para 15 anos. E aí, com essa idade, eu faço a travessia de migrar, né? Saio da Cachoeira Grande e sigo para o Rio de Janeiro, seguindo um fluxo que era ainda né? É muito comum, né? Os jovens. Só que eu acabo fazendo um pouco antes, né? Porque essa ida dos jovens, meus amigos, ela se dava geralmente com 18 anos. Eu acabo vindo com 14, um pouco antes. Mas saio da Cachoeira Grande e venho para o Rio de Janeiro. Venho direto para a Maré, né? Já tinha aqui na Maré familiares, né? Venho com um monte de sonhos, né? Assim como todos os nordestinos, né? Principalmente de trabalho, de ter uma vida melhor. Chego aqui, começo a trabalhar 3 dias depois que eu chego aqui. Cheguei no fim de semana, no meio da semana eu comecei a trabalhar. Mas eu venho para o Rio de Janeiro, um dos sonhos que eu trago na bagagem é também estudar um pouco. Mas, claro, o que eu tinha que fazer primeiro era trabalhar. Então, eu trabalhei, aí fui 15, 16 anos, 17. Quando eu estava com 17, eu passei a tentar retomar esse sonho de estudar um pouco. Como o Marcelo colocou, a gente busca estratégia, né? E eu passei a pesquisar algumas outras possibilidades e acabei descobrindo que no Morro do Timbal tinha uma telesala do Telecurso 2000, que é da Fundação Roberto Marinho. E aí eu falei, olha, em conversa com um amigo que estudava, ele falou, cara,
é a possibilidade. Tinha muitos jovens da Maré fazendo essa telesala e eu acabo ingressando nessa telesala. Essa telesala, eu faço um avanço da terceira série em 2 anos para a oitava, né? Ou seja, tem uma lacuna aí grande na minha formação, mas eu concluí da forma como eu melhor pude concluir. Aí vem a possibilidade de eu ingressar no ensino médio, né? Só que aí, mais uma vez, bate na porta a coisa do trabalho. Então, trabalhar, estudar, para mim, sempre teve essa questão. Eu acabo me tornando camelô, né? E fui vender cachorro-quente na Rua da Conceição, né? No centro. Aí vendo cachorro-quente. Depois do cachorro-quente, eu passo a vender churros. Dos churros, eu paro na praia de Copacabana. Então, faço esse percurso. Centro, vendendo cachorro-quente, depois vendendo churro e depois trabalhando na praia, né? E assim, claro, sempre tentando extrair dessas experiências uma parte poética, digamos assim, porque afinal de contas existe, né? Essa possibilidade existe. E um aprendizado poético que eu tiro desse trabalho como camelô, especialmente o da praia, é uma sensação, que é o seguinte: não há nada melhor do que você passar um dia trabalhando na praia, porque quando você pisa na areia da praia, a praia é cheia de buraco. Então, o teu pé, ele não assenta, é um negócio super desconfortável. 3 horas depois, você está exausto de cansado por conta do pé não assentar nessa ondulação da praia. E a melhor sensação do trabalho era 8 da noite, quando eu pisava no calçadão. Que assim, o teu pé assenta, aquela coisa assim, chega o teu sangue sobe, né? Porque era uma sensação maravilhosa. Então, o meu objetivo de trabalhar o dia inteiro era 8 horas da noite poder pisar no chão firme do calçadão. Então, aí depois que eu passo dessa experiência de trabalhar na praia, aí eu faço uma espécie de resistência pessoal, que é o seguinte: cara, eu tenho que voltar a estudar. Não tem como. Aí acabo voltando a estudar, ingresso no ensino médio na Escola Bahia, né, onde hoje eu sou professor. E aí acabo fazendo o ensino médio. Lembrando que depois dos anos 2000, né, o ano que eu ingresso, o Brasil ganha um outro contorno, né? E aí tem uma políticas que são mais voltadas para os setores populares do ponto de vista da educação. Então, acaba casando essa minha volta do ensino médio com esse contexto político do Brasil. Então, aí eu passo a trafegar um pouco melhor no ensino médio. Imediatamente, eu acabo ingressando no Observatório de Favelas, né? E faço a escola de fotografia, que é um projeto dentro do projeto Imagem do Povo. Então, fico super envolvido com a coisa do Imagem do Povo, com a fotografia. Termino o ensino médio. Aqui a gente vivia também um bom momento com o pré-vestibular que o Marcelo cita. Aí eu acabo ingressando no pré-vestibular, no CPV. Faço o CPV por 2 anos, né? Acabei cursando Ciências Sociais na UERJ. Termino em 2013. É o ano que eu faço o concurso, acabo me tornando professor. Aí, como estava dando certo, eu falei, acho que eu vou tentar um mestrado, né? Pode ser que dê certo. Aí acabei tentando um mestrado, tentei algumas vezes, mas 2015 deu certo, eu acabo entrando no PPCIS, que é o Programa de Ciências Sociais da UERJ. Termino o mestrado em 2017. Aí eu falei, tá dando certo, eu vou tentar o doutorado. Tentei algumas vezes na área das ciências sociais, mas eu também estava namorando com as artes. Aí acabo sendo aprovado num concurso de doutorado, que é o PPGAS, que é também um programa da UERJ, só que de arte. E estou aqui contando essa história porque essa história tem tudo a ver com o Museu MIM, né? Essa minha trajetória acadêmica com a vivência popular, né? Com a proximidade de muitas dessa narrativa que o Marcelo coloca, né? Dos movimentos populares na Maré, e, claro, com a minha trajetória de fotógrafo, muito querendo pensar essa questão a partir da imagem, né? Pensar a imagem da Maré com essas questões todas, né? Da micropolítica, das questões religiosas locais, da vida sociocultural que tem a Maré. Existe um filme chamado Utopia e Barbárie, que foi feito em 2008, que é uma análise
desse confronto entre o capital e o trabalho que é secular, né? Desde as primeiras manifestações dos trabalhadores contra a exploração do capital no ludismo, né? Até a mais recente derrota do trabalho em relação ao capital, com as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência que foram realizadas, né? Existe séculos de uma luta. E esse filme Utopia e Barbárie, ele faz justamente uma narrativa de resgate desta luta. E existe uma entrevista com o Apolônio de Carvalho que, sinceramente, me inspira, porque ele lutou nas brigadas internacionais contra o franquismo, né, na Guerra Civil Espanhola. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele lutou contra a ditadura militar. Ele é o nosso revolucionário, ele é o nosso guerrilheiro, né? E quase ao final do filme, ele é entrevistado e ele faz uma declaração que eu acho assim emocionante. Ele diz assim: eles são tantos e nós somos tão poucos. Eles são tão fortes e nós somos tão fracos que eu me pergunto por que eu continuo. E aí, com o rosto marcado pelo tempo, ele morreu logo depois. Há um sorriso que vem brotando de dentro dele, na alma, toma o rosto dele e ele responde para ele mesmo: porque eu estou certo. Essa convicção, né, que só pode ser sustentada pela utopia que nos move, é a razão pela qual a gente luta, mesmo o Jurássico, e com essas tecnologias tão difíceis. Há uma tragédia social em curso, é estrutural, faz parte de um fenômeno, que é o fenômeno da concentração de capital, mas há como contrapartida pessoas utópicas como Apolônio de Carvalho que acreditam que é possível mudar. E é isso que faz com que surja Redes da Maré, surja Luta pela Paz, surja a Vida Real, surja a Vila Olímpica, vai surgindo uma série de instituições no território da Maré que se imbuem de serem arautos dessa utopia. Isso é bacana, né? Com todas as contradições que você possa imaginar, né? Somos seres humanos, somos filhos do nosso próprio tempo, né? Vivemos as nossas contradições, então é óbvio que não vai ser fácil, né? Mas ainda assim é prazeroso ser um arauto dessa utopia. O fato fica evidente que o capitalismo, ao contrário que se pretendia os primeiros utópicos, né, não iria produzir a riqueza e a felicidade das nações, né, mas, pelo contrário, como denunciado por Karl Marx e Engels, iria produzir a concentração do capital e a exploração, a periferização, a precarização da população trabalhadora em um processo crescente, né? No entanto, até Gramsci, se tem uma perspectiva da transformação política com Rosa Luxemburgo, com Lenin e outros teóricos, inclusive alguns anarquistas interessantíssimos, né? De que essa transformação ela é essencialmente política e econômica. E Gramsci, né, diz assim: não é possível transformar a sociedade do ponto de vista econômico-político se não houver uma construção de uma cultura proletária. Ele ainda fala em construção. Mais tarde, a gente vai ver com outros teóricos que, na verdade, é o reconhecimento de que o proletário é potente na sua humanidade, na construção da sua identidade cultural. Foi difícil para a gente aprender isso. Até os anos 70, né, e existe um filme delicioso que retrata isso, que é o Acorda Raimundo, né, que faz uma reflexão sobre a questão de gênero, né, sobre o machismo e outras questões mais,
né? Até os anos 70, a gente achava que a revolução, a transformação, ela se dá da porta para fora. Da porta para fora de nossa casa, da porta para fora do nosso corpo e da nossa mente. A partir de fim dos anos 70 e início dos anos 80, é que a gente percebe, meados dos anos 80, é que a gente percebe que é mais. Nós temos que reconhecer, apesar de Paulo Freire denunciar isso já em 59, com a pedagogia do oprimido, né? De que se parte do lugar do educando, se parte do que existe para se construir outras possibilidades com os existentes. Esse que é o grande barato. Reconhecer o outro como protagonista é uma tarefa muito difícil, sobretudo para os intelectuais, mesmo os orgânicos, né, defendidos por grandes, e para os movimentos de esquerda, hoje em dia, principalmente. Né? Hoje em dia, a gente continua enfrentando essa dificuldade. Então, a utopia, ela tem como perspectiva a ideia de que somos todos potentes, somos todos capazes. Nós temos lugares e saberes diferentes, mas esses lugares e esses saberes são tão importantes quanto, sem hierarquizá-los. Gramsci começa com isso. Nós temos algumas pessoas que dão contribuições muito importantes para entender isso, né, para que a gente entenda que utopia é um processo em construção e não algo que se encontre, naquela perspectiva de Platão, ou seja, a gente vai encontrar em uma outra dimensão a realidade. A gente sabe que isso é algo que tem que ser construído, né? E se constrói nas contradições. E aí vem Foucault, de maneira maravilhosa, e diz, olha, as construções são permeadas de relações de poder. Então, ao invés de negá-las, vamos lidar com elas, vamos refletir sobre elas. Aí vem um sujeito fantástico, Charlotte, e diz, perfeito, trabalhamos sob a perspectiva da pedagogia do conflito. Nos reconhecemos como atores em conflito. Nos identifiquemos com a possibilidade de, a partir do conflito, construirmos o possível junto. E é nessa perspectiva que nós chegaremos a, primeiro, a nos reconhecer enquanto identidade. Porque se há conflito em função das nossas diferentes identidades, também há lugares de interseção, há lugares de possibilidade de potência. Legal? Então, vamos fazer isso. Vamos reconhecer as nossas diferenças, vamos reconhecer as nossas semelhanças e vamos caminhar dentro das possibilidades. Tem um nome bonitinho para isso. Chama-se política. E Gramsci que chama isso de sociedade civil, né? Nós temos, então, Foucault trabalhando com a microfísica do poder, denunciando que as relações sociais são permeadas de poder, como eu disse, e nós temos Bourdieu reconhecendo uma dimensão desse poder, que é o poder simbólico. Portanto, para a gente conseguir alcançar a utopia, o processo passa pelo reconhecimento de quem nós somos, reconhecimento das nossas diferenças, reconhecimento das nossas disputas e reconhecimento das nossas potências. É isso que nós tentamos fazer. É por nisso que a gente acredita. E é por isso que a gente caminha, né? Nós achamos que é possível. Como eu citei o Apolônio de Carvalho no início, por que, sendo eles tão fortes e nós tão fracos, eles tantos e nós tão poucos, por que nós insistimos? Afinal, eu estou falando de uma trajetória que começa em 79 e continua até hoje. Em 79 eu tinha 14 anos de idade, né? Por que eu continuo? Por que eu virei minha vida de ponta cabeça para assumir uma escola que estava ressignificada no território, estava ocupada, abandonada, depredada e ia virar uma grande favela? Porque eu acredito. Eu acredito que, como o Apolônio de Carvalho, eu e muitos entre os meus estamos certos. Nós temos a convicção que a humanidade pode ser mais do que isso que nós temos.
e por isso nós lutamos. Faz sentido, não faz? Valdean, me conta um pouquinho do MIM. Primeiro, eu sempre gostei da ideia do arquivo, da ideia de arquivar, da ideia de guardar. Eu sempre gostei. Eu tenho cadernos, sei lá, do Telecurso 2000 guardado. Eu sempre gostei eu sempre tive essa mania de guardar, né? Então, em 2018 eu faço uma residência artística. Na verdade, eu coordenei uma residência artística na UFMG, no Festival de Inverno da UFMG, o famoso festival. Lá era uma residência que misturava fotografia com comunicação, e lá eu tinha muitos residentes, tinha muitos artistas do Brasil inteiro, e eu acabei conhecendo um artista de Minas, que ele tem um museu, o nome do museu dele se chama Fiotim, que é Fiotim na gíria, é uma gíria popular mineira, né? E o Fiotim é um negócio maravilhoso. O museu funciona na carroceria do carro do artista. E é uma grande brincadeira, uma grande ironia com o Iotim, que é o complexo que tem lá em Minas Gerais. E eu fiquei apaixonado, principalmente porque o grande narrador do Fiotim é o Jorge Carr, que é um personagem fictício, um personagem que transita por Macondo, é um personagem que transita pelo mundo, né? E vai parar em Iotim. Então eu fiquei maravilhado com aquela ideia, né? Com aquela ideia do Fiotim, ganhei um livro do artista e trago para casa. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu passo para o doutorado em 2019, né? O meu projeto de doutorado, o que eu propus no projeto? Eu propus uma ampliação do que eu vinha trabalhando no mestrado, que é o seguinte: no mestrado, eu articulei um grupo de imagens sobre a maré que eu chamei de inventários fotográficos. Eu queria, no mestrado, fazer um inventário de imagens, né? Pensando essa problemática da maré, pensando o problema da imagem, né? Em relação à maré. Eu queria primeiro conhecer imagens sobre a maré, e eu chamei então esse processo de inventário. Queria inventariar, né? Pensando lá um conceito da Susan Sontag, a filósofa que discute fotografia. Enfim, então eu propus ao programa que eu queria rever esse meu arquivo que eu havia organizado e ampliar esse arquivo. No final do doutorado, eu iria criar um arquivo para disponibilizar para pesquisadores, estudantes interessados sobre as imagens da maré. Então, só que assim, isso foi se juntando, foi se casando, foi se juntando, foi se casando. Então, em 2019, no mês de julho, eu fui num churrasco na Vila do João, e eu estava nesse churrasco, aí eu considero que o MIM nasceu aí. Eu estava nesse churrasco, tinha tinha 4 colegas estudantes universitários, alguns doutorando, inclusive, moradores da Maré, frutos desse processo do CPV, inclusive. E aí esses meus colegas me perguntaram: e aí, Valdean, como é que anda a pesquisa com as imagens da Maré? Aí eu comecei a explicar de forma teórica, comecei a falar. Mas aí eu passei a perceber o seguinte: eu acho que eu vou criar um arquivo que ele tenha materialidade para quando eu precisar desse tipo de conversa aqui, eu ter esse arquivo. Primeiro pensei em um álbum, uma coisa assim. E aí vim para casa, depois do churrasco, pensando, falei: acho que eu vou colocar isso dentro de uma caixa. Enfim, aí foi tudo muito rápido. Fui na Calunga, comprei o primeiro prédio, o MIM tem 2 prédios, né? Cada prédio custa R$17, porque é uma caixa de 26 centímetros. Comprei o primeiro prédio do MIM e coloquei lá o pequeno álbum dentro dessa caixa. No mês de agosto, ele já estava basicamente estruturado e eu apresentei ele pela primeira vez em um churrasco, aí na favela Vila dos Pinheiros, onde basicamente estava o mesmo grupo de colegas que estavam no churrasco da Vila do João. E lá eles foram os primeiros visitantes. São pelo menos 10
visitante do museu. Aí criei 3 exposições permanentes, uma em monóculos, uma em papel fotográfico e uma em negativo. Essa é a estrutura inicial do Museu MIM. Então, o MIM nasce nesse trajeto aí, né? Nesse trajeto de imagens. Tem uma ligação com o Fiotim, em Minas, tem uma ligação com a minha trajetória, pensando na coisa do arquivo, pensando na maré, e tem esse exercício de tentar falar sobre as imagens da maré com imagens, né? E, claro, tem toda a minha bagagem de fotógrafo, de interessado por arquivo, de interessado pela história da maré. Então, o MIM nasce aí nesse jogo. Né? Eu digo que hoje o MIM é uma tentativa de diálogo entre a minha experiência acadêmica, né, com a minha vivência popular de morador da Cachoeira Grande. Inclusive, os moradores da Cachoeira Grande, alguns colegas curtem tudo que sai sobre o MIM, né? Então, eles se interessam de algum modo pelo museu, né, por essa ideia do museu, principalmente por essa ideia do museu que vai até as pessoas numa pequena caixa, né? Aí o museu também tem uma parte que ele foi se construindo, né, no contato que eu fui tendo, que eu fui colocando o museu em contato com os moradores da Maré. Para citar 2 exemplos, o primeiro dele é de implicação teórica e simbólica, que é o seguinte: nas primeiras apresentações que eu fiz do museu em bares, né? Eu fiz algumas apresentações em bares na Maré. Começou a ocorrer uma coisa bastante curiosa, que era o seguinte: um grupo de gente manifestava a seguinte questão em relação ao museu, que era o seguinte: pô, cara, mas isso é um museu? Ou seja, fazia um questionamento. Pô, isso pode um museu ser uma caixa? Mas havia também um segundo questionamento, que aí tinha um sentido mais de exclamação. E as pessoas diziam o seguinte: caramba, isso é um museu. Ou seja, nos primeiros contatos eu fui percebendo esse choque de que ele vai ajudando a construir o museu. Que é o seguinte: o MIM está aberto a ser questionado, mas o MIM também está aberto a ser maravilhado. Então, assim, tem muita gente que olha para o museu e fala assim: gente, mas isso é um museu? Não pode. O museu é aquele monumento colonial que a gente entra e se sente oprimido dentro dele. Não pode ser uma caixa. Mas há também quem fique maravilhado com a ideia do museu dentro da caixa. E uma outra experiência também que eu vivi nessa contato do museu com as pessoas, numa escola na Vila dos Pinheiros. Quando eu comecei a falar do museu, apresentei a caixa, um aluno levanta o braço e fala assim: pô, cara, minha avó é um museu. Falou assim mesmo. Eu falei: gente, mas... Aí tentei investigar melhor o que ele estava querendo dizer. Aí ele começou a dizer: cara, minha avó é um museu. Primeiro, que ela tem muita história, né? E segundo, ela arquiva as imagens dela igualzinho, numa caixa. Então, assim, uma parte do museu, ele também tem sido construído no contato com os moradores, né? Então, e uma das últimas experiências foi na Nova Holanda. Uma escola da Nova Holanda me convidou para apresentar o museu. Aí eu perguntei à professora qual era a faixa etária de idade das crianças. Eram crianças, eram 5 anos. Eu falei: gente, como é que eu vou adaptar uma apresentação do Museu MIM? Porque, assim, eu já fiz apresentações para turma de doutorado, de mestrado, de graduação, ensino médio, mas para uma turma de criança de 5 anos, enfim, aí tentei, fiz um ajuste, né, na apresentação, levei, e aí quando eu comecei a apresentar o museu, apresentei a caixa, apresentei o museu, fiz uma pergunta às crianças assim: vocês sabem onde é a Maré? São criancinhas todas moradoras da Maré. Uma menininha levantou o braço e disse assim: eu sei. Eu falei: onde é? Ela falou: dentro dessa caixa. Então, a partir daí, eu passei a também perceber que nessa construção do museu com os moradores tem uma parte importante que é do ato de imaginar. A Maré, como lugar popular, existem possibilidades maravilhosas de se imaginar a Maré. E esse ato de imaginar, ele implica nessas imagens estabelecidas sobre a maré. Então, assim, a gente pode imaginar a maré por diversos ângulos, né? Então, assim, eu acho que o museu, na fase hoje dele de contato com os moradores, eu começo a olhar ele mais ou menos por essa possibilidade, como um dispositivo
que pode ser questionado, pode ser maravilhado, não tem problema. Mas ele também pode ser uma ferramenta de um ato de imaginar. Mas, basicamente, teoricamente, eu tenho um desejo com o museu que é o seguinte, de questionar essas estruturas, né, essas estruturas coloniais que nos fazem, que também nos apequenam, que nos geram esse sentimento de negação, e por aí vai, dos nossos territórios, dos nossos corpos, dos nossos pertencimentos, da nossa cultura, e por aí vai. O MIM é um pouco isso. Está em construção. O MIM é uma invenção em construção. É o conceito de protagonismo, né? Inaugurado com a possibilidade do favelado se reconhecer como protagonista de sua história. A gente se descobre cidadão portador de direitos. A gente deixa de pedir ao Estado, por favor, e passamos a reivindicar. É uma transição poderosíssima. Ainda hoje, convivemos com essa dicotomia, com essa dualidade no território de favela. Nesse instante, nós estamos em processo eleitoral no Rio de Janeiro e em vários outros lugares. E há uma postura subserviente de uma parte da população que se submete à condição de cabo eleitoral de determinado candidato em troca de alguns benefícios pessoais. E há outros que se engajam na candidatura de determinado candidato por convicção ideológica, por convicção da necessidade desse protagonismo. Nós temos hoje o privilégio, né, de termos uma candidata a prefeito do Rio de Janeiro que é moradora da Maré e que, por ser moradora da Maré e por termos a trajetória que nós temos, acabou por ser minha aluna, tanto no ensino fundamental quanto no pré-vestibular, né? E o pré-vestibular, ele sempre tem uma perspectiva, que é essa que o Valdean acabou de apresentar, e que ele não tinha ideia quando ele entrou. Nós nos apropriamos de um discurso do grupo de teatro do filho do Betinho, que apresentava uma reflexão sobre essa utopia, né, a partir daqueles que perderam a vida por ela, né? Uma peça assim, bastante contundente. Nós tínhamos o hábito no pré-vestibular de promovermos sessões de cinemas e sessões de teatro, porque são coisas raras para a população que mora em favela. Usando um outro conceito de Bourdieu, que é o conceito de presentificação, né, a falta de perspectiva de futuro faz com que você viva o aqui e o agora. Isso estreita as suas relações afetivas, isso estreita as suas relações espaciais. Isso atua sobre você de uma maneira desumanizadora. Então, as barbáries que a gente encontra na periferia tem a ver com o processo de desumanização que é decorrente dessa presentificação. As pessoas perdem a sua identidade humana. É alguma coisa muito mais complexa do que em outros tempos históricos, em que a opção pela vida ilegal não retirava de você a sua identidade. Hoje, a presentificação, ela rouba de nós aquilo que é mais fundamental à nossa dignidade, que é a nossa humanidade. A gentrificação que você mencionou no início é a pior das consequências que nós, pessoas que somos historicamente exploradas, excluídas e periferizadas e excluídas, passamos. Daí a importância da cultura, como a gente falou. Foi muito bom passar para alunos, como o Valdean foi um dia, a música do Rapa, que mencionava que todo caminhão, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Ou a música do Lobão,
né? Que dizia que a favela é uma nova senzala, ou a música dos Titãs, que dizia que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, é ampliar a nossa percepção do mundo e a nossa percepção de nós mesmos no mundo. Mas o motivo principal para os jovens da Maré procurar o pré-vestibular não era esse. O motivo principal era conseguir um atalho para chegar à universidade. Então, nós dizíamos, roubando a ideia do grupo de teatro do Betinho, do filho do Betinho, que nós enganamos vocês. Vocês vieram aqui com a intenção de entrar na universidade. Pois bem, nós vamos propor a vocês muito mais do que isso. Vocês até entrarão na universidade. E, em média, o aluno precisava de 2 anos por causa das defasagens para conseguir entrar na universidade, né? E entrar num processo de reflexão sobre uma série de preconceitos. Inclusive, por conta dessas reflexões, nós entendemos que era necessário a possibilidade de um espaço de reflexão da produção do conhecimento. Nós fizemos muitas discussões sobre isso. Enquanto uns discutiam na perspectiva conteudista, nós discutimos na perspectiva da produção do conhecimento enquanto processo de construção do sujeito. E ele precisa de um instrumental para isso. Ele precisa desenvolver o raciocínio lógico. Nós tínhamos a disciplina de lógica no pré-vestibular, que muitos alunos não entendiam como necessário. Dessa disciplina surgiu a proposta que hoje é responsável pelo Observatório de Favelas. Aliás, eu estava na reunião que deu origem a esse conceito, que é trazer a linguagem acadêmica para o território, para nos apropriarmos da linguagem acadêmica e desenvolvermos a capacidade de entendimento da realidade também sob essa perspectiva. Não é um processo de negação, é um processo de acumulação. E agora, recentemente, houve um desdobramento do Observatório de Favela, que eu achei genial, apesar de não participar, né, que foi a constituição de um instituto acadêmico de formação de mestrandos e doutorandos dentro da favela. Então, aquela reunião que a gente estava realizando lá em 2002, 2001, 2002, 2003, no pré-vestibular, no CPV, teve esse desdobramento. É um processo de apropriação que vem acontecendo de forma acumulativa, né? E é genial isso. Isso é muito legal. Porque as pessoas começam a se perceberem como cidadãos do mundo. E, como tais, querem ser protagonistas. Fala, Valdena. Fazer um complemento, não, só um complemento, assim, que esse desdobramento, eles implicam em vários lugares, né? Então, ele se desdobra em processos artísticos, como é o meu, mas ele também se desdobra em processo do qual você citou. A gente tem uma candidata à Prefeitura do Rio, que é oriunda desse processo. Aí, nós temos também desdobramento na política, no caso da Marielle, né? Então, assim... É exatamente isso. A gente tem esse desdobramento, era só isso que eu queria dizer. A parte difícil dessa história, né, e me emociona, desculpa, é que a gente interfere na vida das pessoas. A Marielle, quando procurou o pré-vestibular da Maré, a Marielle, quando estava lá na recepção do CIASM, ela era apenas uma menina que teve um filho precocemente e queria melhorar a vida dela. E entendia que a trajetória dela iria melhorar se ela procurasse, se ela entrasse no pré-vestibular da Maré, no CPV. Afinal, nós éramos exemplo. Eu, Paulo Bento, Eliane, o Luiz Peitão, o grupo de pessoas que Jailson reuniu na tese dele de doutorado, que ele intitulou de Por que uns não outros, e que a mídia chamou de Doutores da Maré.
Então, a gente acabou sendo um outro referencial para essas pessoas. Então, elas acreditavam realmente que, por termos essa vivência, nós conseguiríamos ajudá-los a alcançar o objetivo deles, que era realmente entrar na universidade. E, de repente, a gente abre um mundo para eles. De repente, a gente mostra que o mundo é maior do que apenas a minha vontade individual de ter uma ascensão social. A minha vontade pessoal de, a partir do desenvolvimento do meu mérito particular, do meu esforço, e havia professores que defendiam essa tese, porque havia professores conteudistas que faziam questão de dar todo o conteúdo a que eles se propunham, porque eles entendiam que era esse o papel do professor, enquanto outros, do qual eu fazia parte, dizia que o nosso principal papel não era dar o conteúdo, mas era desenvolver no aluno a capacidade de aprender o tempo todo. E mais ainda, dizíamos, olha, não inventamos isso não. Isso é uma construção de 2000 anos, se você quiser trabalhar apenas com a tradição ocidental, né? Mas se a gente pensar em termos de tradição oriental, nós vamos falar de uma tradição de mais de 5000 anos. Desenvolver a capacidade de aprender é muito, infinitamente mais importante do que apresentar ao aluno uma quantidade enorme de informações e esperar que ele, por suas estratégias pessoais, as retenha. Então, isso foi um pega seríssimo. Foi um pega que, até hoje, aliás, é um problema para os pré-vestibulares. Eu costumo dizer, e costumo dizer para os meus alunos, que a memória ela não é um recurso para você reter informação. A memória ela é um recurso para você construir o conhecimento. À medida que você vai refletindo sobre determinado assunto, a memória vai te dando subsídios. O raciocínio lógico é fundamental, a compreensão do processo é fundamental. Isso é fundamental na nossa concepção. A gente precisava que o aluno compreendesse não só os processos do conhecimento enciclopédico, acadêmico. Veja bem, a gente não estava comprometido em passar para eles o conhecimento enciclopédico, acadêmico, porque já em 59, Paulo Freire chamava isso de educação bancária. Nós estávamos interessados em desenvolver com eles a capacidade de raciocinar, de refletir sobre o processo de construção desses conhecimentos, mas isso como estratégia para fazer com que refletisse sobre a sua própria historicidade, a sua própria relação com o mundo e consigo mesmo. Nesse processo, nós produzimos engajamentos políticos. E por isso eu me emociono, porque se a Marielle não tivesse entrado no nosso pré-vestibular, talvez ela ainda estivesse viva. Mas a Marielle, morta, e isso é paradoxal, ela é, ao mesmo tempo, resultado do nosso trabalho, porque ela escolheu o protagonismo que ela quis ter. Ela escolheu lutar, ela escolheu transformar. E foi isso que nós fizemos o tempo todo. Teve alunos que não, teve alunos que simplesmente entrou, fez o pré-vestibular e foi fazer o seu mestrado, o seu doutorado, mudou a sua relação com o território, passou a reforçar o conceito meritocrático, dizer que ele conseguiu porque ele se esforçou. O outro é um merda porque não tem compromisso, não tem força de vontade. Nós tivemos vitórias e derrotas, como em todo lugar. Mas eu prefiro ver o nosso trabalho sob a perspectiva dessas vitórias. E, nesse sentido, a sociedade política ter escolhido assassinar a Marielle, e eu lamento profundamente pela morte dela, mas eles terem assassinado a Marielle significa dizer que nós os incomodamos. Nós incomodamos. Nós
definitivamente assumirmos o protagonismo. Somos majoritários? Não somos. Mas continuamos sonhando, continuamos com a nossa utopia. Desculpa. É isso.